Você está procurando uma renda extra? Já pensou em trabalhar com a área ambiental? Ficou curioso? Então assiste esse vídeo que eu vou te falar de uma ótima oportunidade. Eu sou o Akira Okuyama e eu vou te orientar a trabalhar com projetos ambientais no estado de São Paulo. Você pode estar estudando, começando a sua carreira na área ambiental, não sabe direito a especialização que vai fazer, ou simplesmente está procurando uma oportunidade de ter uma renda extra, ou seja, você está precisando de dinheiro. Já pensou em trabalhar com processos ambientais da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo? Mas o que é isso? Como é que funciona? Espera que eu já vou te contar tudo isso. Antes, deixa eu contextualizar para quem nunca ouviu falar dessa área. Todos os assuntos que envolvem o meio ambiente, por exemplo, os impactos ou riscos ambientais que as empresas podem causar ou que causaram, são fiscalizadas e regulamentadas pelos órgãos competentes. E aí não importa se ele é um órgão ambiental ou não. Nesse segmento ambiental, temos as secretarias municipais de meio ambiente, que são responsáveis por algumas questões nas áreas urbanas. Para as questões ligadas às áreas rurais e também às empresas, nós temos os órgãos estaduais, que no caso específico do estado de São Paulo, é a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. E para grandes empreendimentos e áreas e assuntos mais complexos, nós temos o IBAMA, que atua no âmbito federal. Essa explicação é bem a grosso modo, só para dar uma visão geral. O licenciamento ambiental é um processo administrativo, onde o órgão ambiental analisa e autoriza, ou não, através de licenças, a concepção, a instalação e a operação de atividades ou empreendimentos que podem causar danos ao meio ambiente ou utilizam de recursos naturais nos seus processos produtivos. A primeira licença é a licença prévia e, segundo o PNLA, o Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, aprova a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra, que se encontra na fase preliminar do planejamento, atestando a sua viabilidade ambiental, estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidas nas próximas fases da sua implantação, bem como suprindo o requerente com parâmetros para lançamento de efluentes líquidos e gasosos, resíduos sólidos, emissões sonoras, além de exigir a apresentação de propostas de medida de controle ambiental em função dos possíveis impactos ambientais a serem gerados. Em outras palavras, é como se fosse um estudo de viabilidade. O empreendimento está perguntando ao órgão ambiental se pode se instalar naquele local para fazer a atividade que se propõe e, para demonstrar isso, informa o que vai fazer, como vai fazer, quais recursos naturais vão ser utilizados, para onde vão ser direcionados eventuais sobras do processo produtivo, além de propor medidas de tratamento para o caso de gerar muita sujeira nas águas, de modo a minimizar o impacto quando houver a devolução dessa água para o meio ambiente. Em seguida vem a licença de instalação. Muito bem, uma vez que o órgão ambiental emitiu a licença prévia, atestando que aprova o plano apresentado, a licença de instalação, a LI, autoriza a instalação do empreendimento, atividade ou obra, de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, fixando um cronograma para a execução das medidas mitigadoras e da implantação dos sistemas de controle ambiental. Quando o empreendimento apresentou a proposta para a LP, a licença prévia, teve de apresentar seus projetos. Portanto, uma vez que estes projetos foram aprovados, é o momento de transformar projetos em realidade, ou seja, tirar do papel e colocar em prática, aplicando as recomendações do órgão ambiental quanto aos procedimentos sugeridos pelas exigências técnicas ambientais. E por último, a licença de operação,
que, segundo o PNLA, o Portal Nacional do Licenciamento Ambiental, autoriza a operação da atividade, obra ou empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas nas licenças anteriores. É assim, quando você termina a instalação do empreendimento e antes de começar a produzir, o órgão ambiental deve constatar que todas as exigências técnicas foram atendidas, verificar se as instalações foram implantadas conforme o projeto apresentado, enfim, aprovar a instalação e aprovar o início da atividade produtiva. Depois de obter a licença de operação, periodicamente deve ser feita a renovação dessa licença de operação, que nada mais é do que verificar se a atividade produtiva continua sendo realizada atendendo às exigências técnicas, vendo se os recursos naturais continuam sendo bem utilizados e se houver aumento de produção e o quanto esse aumento está impactando os recursos naturais. Enfim, é um atestado de continuidade. Por conta desse procedimento realizado em 3 etapas, o licenciamento ambiental é conhecido por ser trifásico. Os órgãos ambientais utilizam de controles, análises e vistorias para exercer essa fiscalização de modo a não prejudicar o meio ambiente, pessoas e animais. Por termos em nossa legislação o dever de proteger nosso bioma nativo, a CETESB também é responsável pela emissão de autorizações para corte de árvores, interferências em águas e em florestas. Nessa mesma linha, atua na proteção de mananciais, que são as áreas de abastecimento público da região metropolitana da capital, além de fiscalizar e impor penalidades. O licenciamento ambiental é dividido por hierarquia de órgãos. Então, no âmbito nacional, nós temos o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Nas esferas municipais, nós temos as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, ressaltando-se que existem requisitos para a atuação desse órgão municipal, sendo que para exercer o licenciamento ambiental municipal, o município precisa ter as atribuições necessárias para tal finalidade. E, no âmbito estadual, as secretarias estaduais de meio ambiente. Especificamente no estado de São Paulo, o órgão responsável pelo licenciamento ambiental é a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ou seja, é a CETESB que é o órgão delegado pelo governo do estado para controle de fontes de poluição. Isso quer dizer que em São Paulo não tem Secretaria de Meio Ambiente? Não. Existe a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. E ela tem muitas outras atribuições voltadas para conservação, preservação e também educação ambiental. Fazem parte da estrutura da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente a própria CETESB, o DAEE, o Departamento de Águas e Energia Elétrica, o EMAE, a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, e a SABESP, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Além da Fundação Florestal, a Fundação Zoológico, o Instituto Botânico, o Instituto Florestal e o Instituto Geológico. E também conta com a participação da Polícia Militar Ambiental. E todos esses órgãos do governo do estado compõem o Sistema Ambiental Paulista. O órgão federal, o IBAMA, é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. E é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente. E tem como principais atribuições exercer o poder de polícia ambiental, executar ações das políticas nacionais de meio ambiente referentes às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso de recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente. E também executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a legislação ambiental vigente. Tem outras atribuições: propor e editar normas e padrões de qualidade ambiental,
o zoneamento e a avaliação de impactos ambientais, o licenciamento ambiental nas atribuições federais, a implementação do Cadastro Técnico Federal, o CTF, a fiscalização ambiental e a aplicação de penalidades administrativas, a geração e a disseminação de informações relativas ao meio ambiente, o monitoramento ambiental, principalmente no que diz respeito à prevenção e controle de desmatamentos, queimadas e incêndios florestais, o apoio às emergências ambientais, a execução de programas de educação ambiental, a elaboração do sistema de informação e o estabelecimento de critérios para a gestão de uso dos recursos faunísticos, pesqueiros e florestais, dentre outras atribuições. As secretarias municipais de meio ambiente atuam no âmbito dos municípios e têm a importante função de cuidar dos aspectos ambientais dentro do perímetro local. Para atuar no licenciamento ambiental municipal, precisa ter requisitos básicos como estrutura, tanto de pessoas como de veículos, equipamentos e corpo técnico, além de precisar passar por um treinamento do órgão estadual para exercer de forma autônoma esse licenciamento municipal. Muitos municípios têm legislação regulamentando o corte e a poda de árvores em áreas urbanas e cuidam para proteger seus bens ambientais, além de cuidar da coleta de lixo e das estações de tratamento de água e esgoto, além da limpeza urbana e a deposição de lixo doméstico, industrial e de serviços de saúde. Com essa explicação um pouco mais detalhada, dá para entender que cada um cuida do seu quadrado na área ambiental. Por isso é importante saber para onde recorrer quando acontecer de fazer uma denúncia ou reclamação sobre danos ao nosso meio ambiente. O que nós vamos falar é sobre as oportunidades que temos no órgão estadual, ou seja, na CETESB. Existem várias leis que regulamentam a maneira que as empresas podem trabalhar e quais as suas obrigações com relação ao meio ambiente. E para atender a todas essas exigências, normalmente as empresas contratam consultores ambientais para esse tipo de serviço. Para você ter uma noção do tamanho das oportunidades, de acordo com os dados de 2019 do CNI, a Confederação Nacional das Indústrias, no estado de São Paulo nós temos cerca de 32 mil indústrias. E basicamente, 100% das indústrias precisam de algum tipo de licença do órgão ambiental. E estamos apenas falando de ramos de atividade. Nós também temos a área de prestação de serviço, como por exemplo, transporte de combustíveis. E sem contar o ramo agrícola, que precisa das autorizações florestais. Você ficou meio perdido com tanta informação? Então deixa eu te detalhar um pouco melhor. No setor industrial, quando eu digo indústria, vai desde uma Klabin, uma Votorantim, até uma pequena fábrica de produtos de limpeza. Dessas que tem aí na sua cidade ou até mesmo no seu bairro. Essas empresas precisam de pelo menos uma licença de operação, ou seja, no caso das empresas de médio e pequeno porte, vão precisar de profissionais para fazerem as suas licenças junto ao órgão ambiental. Pensa em quantas indústrias tem na sua cidade, como por exemplo, fábrica de produtos de limpeza, fábrica de produtos alimentícios, ração, entre outras tantas. Em alguns casos, elas vão precisar de mais de um tipo de documento, ou seja, vai precisar ainda mais do trabalho de um bom consultor ambiental. Na área de prestação de serviço, existem empresas que precisam de documentos do órgão ambiental, como por exemplo, transporte de combustível, alguns tipos de transporte de resíduos sólidos. Pensa na quantidade de transportadoras que existem por aí e que podem estar precisando de um bom consultor ambiental. E quando falamos no ramo agrícola, existem as autorizações florestais, que precisam ser solicitadas quando há necessidade de corte de árvores nativas para regularização de infrações ambientais, autorizações para o processo de queima de cultura agrícola. Essas são as mais comuns, mas existem muitas outras. Deu para imaginar a quantidade de oportunidades que existem nessa área?
Para quem quer uma renda extra ou está começando na área, a ideia é estudar e começar a prospectar os serviços mais simples. Já pensou em fazer 2 processos simples por semana e com isso ter uma renda de R$ 800 por semana? Nossa, e é só eu falar que eu quero fazer isso e os processos vão aparecer na minha frente? Não, não funciona assim. Mas você pode estudar e depois começar a prospectar clientes para montar uma carteira de clientes e com o tempo vai conseguir ter pelo menos 2 processos por semana. Se gostar desse ramo e se especializar, aí os ganhos passam a ser maiores de acordo com os processos mais complexos. Vamos dar exemplos de processos fáceis para quem está começando? Eu sou de São José do Rio Preto e na minha região e nas proximidades existem muitos pomares de laranja e limão. Essas culturas são grandes produtores de frutos e sucos que são muito apreciados no exterior pela qualidade dos frutos e a qualidade da nossa terra. Mas, como todos os seres vivos, estão sujeitos a serem atacados por doenças, pragas, fungos e bactérias. Existem algumas doenças como o cancro cítrico e o greening que atingem os pomares, que deixam o fruto feio, com aspecto de velho, às vezes até parece enferrujado e até mesmo meio deformado. E se isso não for combatido logo, pode contaminar o pomar inteiro, causando um grave prejuízo financeiro. Aí vem o problema. Essa doença tem uma solução não muito agradável para o meio ambiente, que é a erradicação através do uso de fogo. Sabendo disso, houve um acordo entre as secretarias de Agricultura e Abastecimento e a de Meio Ambiente, e fez-se uma facilidade em conjunto para que os produtores não fossem mais prejudicados, que possibilitou que fosse feita a queima de cultura por motivo fitossanitário. Por isso, se o dono do pomar fizer direitinho, e aí eu tenho que te falar que a grande maioria dos produtores faz, ele pode ir até as CATs, que são as Casas de Agricultura, ou as EDAs, os Escritórios de Defesa Agropecuário do Estado de São Paulo, que cuidam do seu município, e solicitar um laudo. Esse laudo deve recomendar a queima do pomar e, uma vez de posse desse laudo, fazer o pedido formal junto à CETESB para a queima dessa cultura, apresentando todos os documentos necessários e, por causa do laudo, sendo isento do pagamento de preço de análise da CETESB. Vamos analisar essa situação? Eu não sou formado numa área técnica, eu sou administrador por formação e não tenho nenhuma habilitação para assinar nada referente à parte técnica ou de meio ambiente. Mas eu quero fazer um processo de queima de cultura agrícola para fins fitossanitários. Eu vou juntar toda a documentação, que não é difícil, porque eu vi no vídeo de alguém e sei qual é a documentação necessária e vou lá falar com o dono do pomar, oferecer os meus serviços. Sua primeira dúvida é quem vai emitir o laudo, pois eu não posso assinar esse laudo, tem que ser um técnico. Mas, nesse caso de queima de cultura agrícola, o laudo é de um engenheiro da CAT ou da EDA. Ou seja, não é um autônomo, certo? Então não precisa assinar, eu não preciso assinar. Juntar documentação é fácil e fazer um mapa indicando onde estão os montes do pomar também. Eu preciso de um computador e de um scanner para isso e posso ir acompanhando a evolução do pedido através da internet, de casa ou de um escritório. Eu posso cobrar um valor pelo trabalho, pois é o meu conhecimento que está facilitando o trabalho do produtor. Eu vou cobrar os custos de ir e vir, as horas de trabalho que eu gastei com o meu serviço e um valor para o meu lucro, por ter usado o meu conhecimento para trabalhar para o dono do pomar. Eu espero o órgão ambiental aprovar o pedido, vejo se não faltou nada de documentação, vejo se o órgão ambiental não pediu complementação e depois de alguns dias a autorização chega no meu e-mail ou no e-mail do dono do pomar. Eu imprimo, entrego para o dono do pomar, dou os avisos e as recomendações necessárias para a atividade e, se o dono do pomar não tiver mais nenhuma dúvida, eu posso dar o meu serviço como finalizado. Eu posso finalizar o meu atendimento, sem deixar de falar
para o cliente me procurar se precisar de mais alguma coisa. Fácil, né? Vamos lá. É fácil assim mesmo. O que pode travar esse procedimento? Errar a documentação, mandar a documentação faltante, documento vencido, não colocar a documentação certa. Sabe por quê? Se eu enviar os documentos faltando alguma coisa, eu não consigo corrigir. Só posso fazer isso quando o órgão ambiental fizer o primeiro checklist e constatar que está faltando o documento. E me envia um e-mail liberando o acesso para eu reenviar os documentos, colocar os documentos que estão faltando. E isso pode demorar alguns dias. Ou seja, se eu souber quais são os documentos e já tiver tudo preparado, vai ser mais fácil, entende? Na verdade, se tudo estiver correto, de uma semana para outra você consegue a autorização para esse tipo de situação. Eu não sou de nenhuma área de meio ambiente, mas eu consigo fazer um processo de licenciamento ambiental somente juntando documentação. E eu te ensino a montar com mais eficiência os seus processos ambientais. Vamos para outro exemplo? Você sabe o que é um CDL? O CDL é o Certificado de Dispensa de Licença e é um documento emitido pelo órgão ambiental que atesta que num determinado local específico o empreendimento que é passível de licenciamento realiza apenas trabalhos administrativos ou intelectuais, ou comerciais, ou serve somente de depósito. Tem uma exceção. Não pode ser um depósito, um armazenamento ou um comércio atacadista de produtos químicos. Isso significa que o CDL substitui uma licença de operação? Olha só, o CDL não é um documento para substituir uma licença ambiental. Ele é apenas um certificado que atesta que naquele local específico é realizado um trabalho não licenciável de uma empresa que precisa de licença. É muito comum para um depósito de produtos acabados de uma indústria que tem uma atividade licenciável. Nesse local é só depósito, não tem atividade, portanto pode ser CDL nesse caso. Ou uma garagem de uma empresa de ônibus que não tem abastecimento. Vamos lá, vamos dizer que uma grande empresa de ônibus tem um posto de abastecimento interno. Este posto tem que ter uma licença da CETESB para operar, porque isso é uma atividade licenciável. Mas a garagem, que fica em outro local da cidade, não tem abastecimento, mas é da mesma empresa. Para a garagem, cabe o CDL, ressaltando-se que a atividade de transporte de pessoas não é licenciável. Nesse caso, é só o posto de abastecimento interno. A dificuldade maior é que o CDL é solicitado através do rito ordinário. O que é o rito ordinário? Tem que fazer a SD, a solicitação no PLA, no Portal de Licenciamento Ambiental da CETESB. Tem que pagar o valor da taxa de análise. Hoje são 35 UFESPs para emissão do CDL e 7 UFESPs no caso de ser ME, EPP ou MEI. A UFESP é a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo e hoje ela está no valor de R$ 29,09, ou seja, 35 UFESP são R$ 1.018,05 e 7 UFESPs, no caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, são 7 UFESPs, são R$ 203,63. É um valor um pouco salgado para ter uma dispensa de licença, mas é necessário, tá? Então eu tenho que fazer a SD no PLA da CETESB, eu tenho que pagar o valor da taxa de análise, eu tenho que juntar a documentação, enviar no portal e-ambiente e aguardar a análise do órgão ambiental, que pode demorar 20, 30, até 60 dias para poder receber esse documento. Já o DAIL é a Declaração de Atividade Isenta de Licenciamento, é um outro documento oficial que atesta que o empreendimento não é passível de licença ambiental. Para que serve um DAIL? Eventualmente, algumas instituições financeiras, prefeituras,
postos fiscais e outros órgãos públicos exigem a comprovação de que as suas atividades são isentas de licença ambiental. Para isso que se faz necessário a emissão do DAIU. Existe um tipo de ramo de atividade que utiliza o DAIU? Não existe um ramo de atividade específico que faz uso do DAIU, mas o documento serve para atender, por exemplo, a necessidade da comprovação a uma instituição bancária de que a empresa não necessita de uma licença. E como é que pede o DAIU? Você tem que acessar o PLA da CETESB e na opção VRA, o Via Rápida Ambiental, onde você vai começar o preenchimento da solicitação e responder todas as perguntas do questionário eletrônico, lembrando de ter o número do CNPJ do empreendimento e o CNAE da atividade em mãos. E ao final do preenchimento, se estiver tudo certo, o DAIU é emitido eletronicamente e totalmente gratuito. No caso de você emitir um DAIU para alguém, não tem nada que te impeça de cobrar pelo serviço prestado. Vamos para outro exemplo? Neste último caso que eu vou te explicar, vai precisar de um parceiro, alguém que possa assinar tecnicamente algum documento. Ou não. Vamos ver as situações. Autorização para corte de árvore isolada. Se a quantidade de árvores for até 10 árvores, essa emissão da autorização de corte de árvores é eletrônica. Do mesmo jeito que você faz um DAIU, mas você tem que saber de algumas informações. Por exemplo, você tem que saber quais árvores serão solicitadas para corte, a espécie, o nome popular e a localização geográfica em UTM. A UTM é a Universal Transversa Mercator, que é a localização num ponto específico em UTM, para cada árvore. Você vai precisar dessas duas informações para preencher a solicitação. Além de precisar do número do CAR da propriedade. O CAR é o Cadastro Ambiental Rural, que toda propriedade rural deve ter. Você está prestando atenção que esse pedido para corte de árvore isolada é apenas para áreas rurais, não serve para áreas urbanas, ok? Uma observação, não é porque a autorização ou o DAIU é emitido eletronicamente que não tem fiscalização, ok? A CETESB sempre está realizando vistorias e essas vistorias não são com hora marcada. Portanto, se numa visita do agente credenciado da CETESB ele vê que, por exemplo, o DAIU foi emitido erroneamente, ou a atividade era licenciável e ele emitiu um DAIU, ou qualquer outra situação em que houve engano na emissão ou omissão de informação, ele vai ser obrigado a tomar as providências cabíveis a cada caso, tá? No caso das árvores, é a mesma coisa. Já me perguntaram também, eu preciso cortar 30 árvores, eu posso fazer 3 VRAs? Você sabe a resposta? Lógico que não, né? O VRA é uma opção para ser utilizada apenas uma única vez. E a triagem dessa informação é através do CAR, do Cadastro Ambiental Rural da propriedade, que você informou lá no preenchimento. Mas, outra pergunta, você sabe por que as pessoas perguntam isso? Porque como o procedimento é eletrônico, não tem compensação, ou seja, o proprietário do imóvel não precisa assinar um TCRA, um termo de compromisso de recuperação ambiental. Portanto, não precisa plantar 25 mudas para cada uma árvore pedida para corte. Que é o caso se o pedido for acima de 10 indivíduos arbóreos. Você precisará de um parceiro, pois nesse caso é preciso apresentar plantas e projeto de reflorestamento. E será pelo rito ordinário. Complica um pouco mais, mas não muito. De novo, eu vou juntar a documentação, que não é difícil porque eu vi o vídeo do rapaz lá e sei qual é a documentação necessária. E eu vou lá falar com o dono da terra, com o proprietário. Vai precisar de um laudo, e aí é que entra o parceiro, que vai elaborar o laudo para corte de árvore isolada e assinar junto com o proprietário.
Juntar documentação é fácil e fazer um mapa indicando como chegar nessa propriedade também. Eu preciso de um computador, de scanner para isso e posso ir acompanhando a evolução do pedido através da internet, de casa ou de um escritório. Eu espero o órgão ambiental aprovar o pedido, vejo se não faltou nada de documento, vejo se o órgão ambiental não pediu complementação e, depois de alguns dias, vem a informação que eu preciso assinar o TCRA e isso vai ser realizado eletronicamente. Então eu imprimo uma via do TCRA, peço para o proprietário assinar, escaneio a documentação, envio de volta para a CETESB, aguardo outra notificação e se tudo estiver certo, a autorização vai chegar no meu e-mail, entrego para o proprietário, dou os avisos e as recomendações necessárias, reforço o compromisso do proprietário para executar o plantio sob risco de multa do título extrajudicial que representa o TCRA e, se o proprietário não tiver mais nenhuma dúvida, eu posso dar como finalizado esse atendimento, sem deixar de falar para ele me procurar se precisar de mais alguma coisa. E eu posso cobrar um valor por esse trabalho, pois foi o meu conhecimento que está facilitando o trabalho desse proprietário. Eu vou cobrar os custos de ir e vir, as horas de trabalho que eu gastei com o serviço, um valor para o meu lucro, sem deixar de somar o valor do parceiro que fez as plantas e o projeto, além de ter que pagar a ART, a anotação de responsabilidade técnica, pelo serviço elaborado. Ah, mas para saber de tudo isso é muito difícil. Onde eu começo a buscar informações? Você pode começar olhando os conteúdos que eu disponibilizo. Fique atento que nós temos aulas gratuitas de tempos em tempos. Você pode também buscar informações no site da CETESB. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder. Até breve!